foi feito por um artista alemão chamado Friedrich Moritz. Ele fez esse quadro, um quadro muito famoso, popular também na época. E aí, o guia turístico começou a apresentar a primeira obra de arte. O diabo jogando xadrez e deu um checkmate no jovem, o jovem desesperado. O checkmate é quando o rei fica encurralado, preso. Aí dá um checkmate, ele não tem como sair. E quando o guia turístico leva eles para outra obra de arte, para apresentar outra obra de arte, aí ele viu que estava faltando uma pessoa. O guia turístico voltou. Encontrou o rapaz ainda olhando para o quadro, olhando para o tabuleiro. Ele disse: vamos, jovem, só falta você, nós já estamos em outra obra de arte. Você está nos atrasando, vamos. E o jovem disse: eu estou com um problema. Mas eu já te expliquei, isso aí é um quadro pintado por um artista alemão, mostrando o diabo venceu, checkmate, venceu o jovem está desesperado. Eu disse: eu sei, mas o problema é esse, é que eu sou jogador de xadrez, campeão mundial. Eu passo o dia olhando para o tabuleiro e eu tenho uma visão que vocês não conseguem ter. Vocês não conseguem enxergar o que eu enxergo. E eu estou observando o tabuleiro aqui e eu vejo que ou vocês mudam o nome, o título, checkmate, ou vocês pintam outro quadro, faz outro quadro. Porque eu observei que o rei ainda tem um movimento. O rei ainda tem um movimento. Ele observou no tabuleiro e viu que o rei ainda tinha um movimento. Ele, com o olhar de um campeão de xadrez, ele conseguiu observar que o rei ainda tinha um movimento. Levaram uma mulher apanhada em adultério para Cristo. Cristo estava ensinando na porta do templo. Ele foi interrompido pelo grupo de escribas e fariseus, arrastando consigo uma aterrorizada mulher. E eles lançam aquela mulher nos pés de Cristo. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, o que diz? E eles pensaram também em encurralar Cristo. Se ele mandar matar a mulher, nós vamos entregar ele aos romanos. Só os romanos que têm a sanção de matar. E se ele absorver, ele está quebrantando a lei de Moisés. Ele está encurralado. Eles imaginaram: encurralamos o rei. Mas eles não sabiam que o rei ainda tinha o movimento. E Cristo faz o movimento. Ele se abaixa. Ele se curva no chão. Aquele dedo que escreveu os 10 mandamentos passa agora a escrever no chão. E Cristo o arrebate agora com as próprias armas dele. Se a mulher foi apanhada em adultério, cadê o homem? Cadê a outra parte? Cadê a outra parte? E era dever do marido mover ação contra ela. Cadê o marido para mover ação contra ela? Por isso que Maria não foi apedrejada, porque José não moveu ação contra ela. Era o marido que tinha que mover ação. José não moveu ação contra Maria, porque o anjo disse: é obra do Espírito Santo. Amém. E José acreditou. Então lá também Cristo falou: cadê o marido para mover ação contra ela? E outra coisa, as testemunhas do caso, que viu o flagrante, eles eram os primeiros a atirarem pedra. Eles eram os primeiros. Aí Cristo falou: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque Cristo sabia que era uma trama, como diz aqui o popular, um arrumadinho. Eles levaram aquela mulher, aqui fala que foi feito ela foi induzida ao pecado. Ela foi levada, foi levada a acreditar em um falso engano. Então eles pegaram um homem, fizeram um arrumadinho para aquele homem adulterar com aquela mulher,
para eles chegarem e estragá-lo. Para pegar Cristo. A intenção era encurralar Cristo, o rei. Mas ele não sabia que o rei ainda tinha um movimento. E Cristo arrebata com as próprias armas deles. Diz aqui, ó. Jesus os rebateu com as próprias armas deles. A lei especificava que nas mortes por apedrejamento, as testemunhas do caso fossem as primeiras a lançar a pedra. Aqui fala que, fixando os olhos nos anciãos, autores da trama, Jesus disse, né? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. João 8, versículo 7. E começou a escrever no chão. E Cristo começa a escrever no chão os pecados deles. A trama, o arrumadinho. Olha vocês aqui, ó. O que vocês fizeram? Estava agora patente aos olhos deles. Aí quando ele olha, eles começam a sair. Eles começam a sair um por um. A Bíblia diz, irmãos, que é um texto do Espírito de Profecia, eventos finais. Que no nosso tempo agora, vai chegar um tempo que a nossa igreja, ela vai ficar prestes a cair. Ela vai dar uma aparência que ela está prestes a cair. Mas a mente não cairá. A mente não cairá, mas ela vai dar uma aparência. Mas somente aqueles, como aquele jovem que era campeão de xadrez, observou no tabuleiro que muitas pessoas não observaram, acompanharam o guia turístico. Somente aqueles que estudam as profecias é que sabem que a igreja não vai cair. Amém? Aleluia! Então, nós sabemos aqui que está vindo um decreto. Assim como o decreto na época da rainha Esther, no tempo do rei Assuero, saiu um decreto que era para confiscar os bens e matar. Amém que aquela irmã, a Esther, ela orou muito a Deus, jejuou 3 dias, foi na presença do rei, ela ainda conseguiu para que os judeus se defendessem. Mas ela não conseguiu tirar o decreto de morte. E diz que o decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será semelhante. Será semelhante do rei Assuero. Será semelhante. Por isso que a igreja vai ficar prestes a cair. Porque Satanás, ele vai usar governadores, até pastores, para perseguir o povo de Deus. Uma minoria. É uma minoria que não vai aceitar o decreto. Governadores, perseguidores, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles. O diabo vai dizer uma minoria. O mundo inteiro vai aderir ao decreto. É uma minoria. Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusa aceitar costumes populares e tradições. Essa minoria aí, vamos matar. Confisca os bens. Por isso que a igreja fica prestes a cair. Porque muitos passam para a figueira do inimigo. Muitos não conseguem mais ter fé nessa hora. E passa. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso, nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis, permanecer em defesa da verdade. Quando permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Você vendo um monte de irmãos seus indo para a feira do inimigo. E você vai ter que ter agora calor da frieza deles. Coragem da covardia. Muitos vão se acovardar. A igreja preste a cair, irmão. Mas não cairá. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Testemunhos celebres e eventos finais tem esse texto. A profetisa viu a igreja em uma grande aflição. Ela colocou no comentário bíblico, capítulo 10, a página 10, 90.
O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que termine a graça. Isso será grande prova para o povo de Deus. Advento do sétimo dia. Nós vamos passar uma grande prova. Terrível vai ser essa prova. Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem que passar. Tem que passar antes de ser selado. Você sabia que aquele texto de Zacarias 3 é também incluído isso aí? O texto de Zacarias 3 é explicando a aflição que nós vamos passar. A profetisa pega Zacarias 3 e ela traz para nosso tempo hoje. A visão de Zacarias relativa a Josué, antes porque Josué, o sumo sacerdote Josué, ele foi a Cristo pedindo, reclamando as promessas que ainda não tinham se cumprido, para restaurar os muros de Jerusalém. Cadê as promessas? Aí Satanás fica à sua direita. Quem é você? Josué, sumo sacerdote. Quero tomar o meu lugar lá? Olha os pecados de vocês. O sumo sacerdote Josué baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Também que tem Cristo. Aí ele olha para Cristo. Cristo é que tira as vestes sujas. Então, aqui diz que a visão de Zacarias relativa a Josué e ao anjo aplica-se com força particular à experiência do povo de Deus no remate do grande dia da expiação. O remate é no acabamento, porque a expiação começou em 1844. Começou desde lá. Aí o remate, o acabamento, é com os vivos. Vamos passar na aflição para ser selado. A igreja remanescente será levada à grande prova e aflição. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e suas hostes. Aí tem outro texto. Ó. A visão que Josué e o anjo teve, Zacarias, se aplica com peculiar força peculiar, à experiência do povo de Deus nas cenas finais do grande dia da expiação. A igreja remanescente será levada, então, à grande prova e angústia. Aí está no Profetas e Reis, página 300. Prova que vem. A igreja está prestes a cair, mas não cairá, porque você, irmão, está se preparando para esse grande dia. Você sabe, está lutando a cada dia para vencer essa batalha. A profetisa fala que nesse tempo, ela viu o pai indo para o Santíssimo. E quando o pai vai para o Santíssimo fazer a expiação do crime, essa grande prova, são poucos que acompanham pela fé. Acredita? O pai vai para o Santíssimo de novo, aí chama o filho. Aí o filho vai, baseado em Daniel 7:13, num carro com roda de fogo, com as nuvens, né? Aí tem uma multidão descuidada. Aqui fala. Então, Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não viu um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada. Tem uma multidão descuidada. O guia turístico começou a mostrar lá o checkmate. Só um que percebeu que ainda o rei tinha morto. Na hora que a igreja estiver prestes a cair, irmão, ela não cairá porque são poucos os campeões da verdade. São poucos aqueles que acompanham, sabem o movimento do rei. Nesse momento, o rei faz o movimento de Jesus. Jesus faz um movimento, a igreja presta a cair, o diabo tentando ali sufocar a igreja, encurralar a igreja. Jesus faz um movimento. Aleluia! Jesus faz um movimento. Não viu um raio de luz sequer passado de Jesus para a multidão descuidada. Depois que ele se levantou, ele se levanta. E eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez conservar os olhos fixos nele. Sabe o movimento dele. Página 55, primeiros escritos. Olha a outra página, 56. Então um carro de nuvens, com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus.
Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo. Aí você vai dizer, irmão Ronaldo, já se cumpriu esse texto em 1844. Eu digo, sim, se cumpriu com os mortos, porque os vivos daquela época, eles não entendiam o santuário. Eles ficaram pensando que Cristo estava vindo em glória. Cristo foi para o Santíssimo purificar o santuário, não conseguiu purificar. Por que Cristo não conseguiu purificar? Porque purificar o santuário é pegar os pecados e jogar de Satanás no bode da Azazel. Ele não conseguiu fazer isso porque ninguém tinha conhecimento. Ninguém tinha conhecimento. E esse texto, a parábola vai ter outro cumprimento. A parábola muitas vezes, e vamos já entrar nela. Então aqui fala que, então olha aqui, ó. Ele pede, esperai aqui, eu vou ao meu pai. Isso não cumpriu lá. Espera aqui que eu vou ao meu pai. E diz que as pessoas começam a suplicar em oração, então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Lá não tem esse cumprimento. Soprava o Espírito Santo nessas pessoas. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, e passando ele para o Santíssimo, e ficando em pé da arca, em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou outro anjo poderoso. Qual é o outro anjo poderoso que ele vai enviar? O Espírito Santo. O mensageiro. Quando Jesus foi para o Santíssimo, 22 de outubro de 1844, a profetisa Ellen White, junto com o corpo de obreiros, começou a pregar a porta fechada. Isso está na página 64 do primeiro mensagem escolhido. Fechou a porta porque eles pegaram o texto de Levítico, 16, versículo 17, e lá diz que quando o sumo sacerdote vai para o Santíssimo, ia para o Santíssimo, cessava o trabalho da oração. Você pode pegar a Bíblia e ler. Levítico, capítulo 17, versículo 16. Cessa o trabalho da oração. Aí quando Cristo foi para o Santíssimo, 22 de outubro de 1844, Ellen White, junto com o corpo de obreiro, na 63 e 64 do primeiro mensagem que eu li, ela disse, houve uma porta fechada. Ela começou a pregar a porta fechada. Começou a pregar, fechou a porta. Por que ele está no Santíssimo? Se está no Santíssimo, fechou a porta. Aí Deus teve que dar uma visão a ela, nos primeiros escritos, página 252, dizendo assim, eu estou em ambos os compartimentos. Eu opero no Santíssimo para os mortos, para os vivos no Santo. Porque não existe altar de intercessão diária no lugar santíssimo. Patriarcas e profetas falam isso. 253. Altar de intercessão, irmão Fran Rodrigues. Altar de intercessão diária só no lugar santo. É lá, são dois altares. São dois compartimentos, o santo e o santíssimo. O grande conflito fala que o santíssimo é somente para purificar o santuário. O sumo sacerdote entrava só uma vez no ano. Qual era, quem sabe, o dia que ele entrava em um mês? Eu vou até tocar, cadê minha água? Vou pegar aqui. Enquanto eu bebo a água aqui. Está escrito que era dia 10 do sétimo mês. Calendário judaico. Era nessa data que isso está em Números, vai também em Levítico. Então, era só uma vez no ano. Então, o Santíssimo é somente para purificar o santuário. Então, no Santíssimo, a intercessão perpétua, não existe intercessão diária. No Santíssimo existe a intercessão perpétua. O que é uma intercessão perpétua? É para toda a vida. Quando ele for interceder por nós que somos vivos, é chegar lá, pegar os pecados da irmã Carla, amém? E jogar no bode de Satanás. Quando ele fizer isso aí, os pecados da irmã Carla saem da mente. Cumprindo, ele dá umas vestes novas, cumprindo Zacarias, um remate da expiação.
Certo? Vai pegar o pecado da irmã, Laurimar, e vai jogar em Satanás. Por isso que na angústia de Jacó, ela não vai lembrar dos pecados, porque nesse tempo vai para o mar do esquecimento. Ele apaga do santuário. Amém? Então, meus irmãos, tá para acontecer isso com a gente. Isso aí é onde separa o joio do trigo. A chuva serôdia só pode cair quando tiver uma classe, que é uma classe homogênea. Para a chuva serôdia cair nessa igreja, o joio tem que sair. Só sai no dia da expiação, quando a lei dominical passar a ser universal. Jesus vai de novo lá fazer a expiação dos filhos. O grande conflito fala assim, ó, há muitos anos essa obra está em andamento, desde 1844. Breve. Ninguém sabe quão breve passará ela os casos dos vivos. Quando for para os casos dos vivos, avisa na igreja. Avisa na igreja. Você sabia que as três mensagens angélicas serão repetidas novamente? Isso está no segundo mensagem escolhida para 104 e 105. O último parágrafo. Serão repetidas. Serão dadas novamente. Algumas vezes tem sido citada a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 loucas. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo. E como a mensagem do terceiro anjo tem se cumprido e continuará a ser verdade e presente até o fim do tempo. Todos os detalhes desta parábola devem ser cuidadosamente estudados. Todos precisamos estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens. Porque foi e será cumprida ao pé da letra. A primeira aplicação ela se cumpriu com a primeira mensagem angélica pregada por Guilherme Miller. O grande conflito fala assim, ó, que a primeira mensagem angélica pregada correspondeu à saída das 10 virgens. Correspondeu. E para nós hoje, a primeira mensagem angélica que será dada vai corresponder ao clamor da meia-noite. Porque hoje, na segunda aplicação, nós estamos no tempo de tardão. Então, eu fui pastor da Reforma, irmão Laurimar sabe, e eu aplicava a parábola das 10 virgens, a segunda aplicação, em 1976 no Paraná. Por isso que eu estava com essa tese, esse pensamento que Deus tinha passado por alto o ministério adventista. Porque eu achava, segundo com os irmãos de corpo de obreiros, ministros na época, nós estudávamos e nós tínhamos uma mente que a segunda aplicação já tinha se cumprido. E eu estava lá fora, pregando o evangelho fora da igreja. E quando eu descobri que a segunda aplicação da palavra vai se cumprir dentro da igreja adventista, irmã Laurimar, eu tive que me batizar. Hoje eu sou ancião ordenado, fui ordenado pelo pastor Adalberto, e estou congregando agora no Alecrim. Então hoje, com muito orgulho, eu faço parte dessa igreja, com a mente mais clara, procurando ajudar e alertar essa igreja que está para encarar agora um juízo investigativo, que não é fora, é dentro da nossa igreja. Ele vai chamar a igreja de 27 dia para um juízo. Então, essa parábola, ela foi cumprida ao pé da teve um cumprimento lá na época. Então, quando você sabia que Deus colocou o número, botou a mão dele no número para Guilherme Biderral, os cálculos das 2.000 trancadas e manhãs, quando ele pega os cálculos das 457 até 2.000, até 1844, ele erra os cálculos. Foi Deus que fez aquilo. A parte 373, Deus pôs a mão no cálculo para ele errar, para cumprir o tempo de tardança. Aí Josias Litt viu que estava cumprindo com ele a parábola das 10 virgens e oraram para o clamor da meia-noite. Quem deu o clamor da meia-noite? Samuel Snow. Dá o clamor, 12 de agosto, dá o clamor. Avisando que o nome estava vindo 22 de outubro. Só que o nome estava chegando 22 de outubro para o ancião de dias, para abrir os livros, para derramar a sua segunda, para expectante, filho hesitante, para derramar a sua segunda, mas a sua segunda não caiu. Porque era uma ignorância. Nós não entendíamos. Os irmãos lá não entendiam na época. Não entendia o santuário. E hoje, infelizmente, poucas pessoas estudam o santuário e conhecem o santuário.
Juiz investigativo é onde está a raiz dessa igreja. Uma classe numerosa, um povo descuidado, não vai acompanhar Jesus. Não acompanha. Não consegue acompanhar. Fica nas trevas. Então diz a mensagem que a parábola das 10 virgens de Mateus 25 ilustra também a experiência de quem? A sua adventista. Está lá. Grande conflito. A parábola das 10 virgens ilustra a nossa experiência. É o joio e o trigo aqui. Estudamos hoje na escola Tabatina, não foi? O problema da igreja. O joio junto com o trigo. Só na sacudidura é que sabe. Só Jesus é que sabe. Aqueles que não vão mais acompanhar ele. Aqueles que não conseguem as vestes nupciais. Então aqui diz que a parábola das 10 virgens de Mateus 25 ilustra também a experiência do povo adventista. Em Mateus 24, aí depois já começa a dar outra parábola lá. E diz, ó, o tempo que nós estamos hoje, nós concluirmos. Tempo de tardança. Segunda aplicação. É hoje. Estamos nesse tempo aí. A primeira, quando a lei dominical ela passar a ser universal, Deus se manifestará. O Pai vai de novo para o Santíssimo. Chama o Filho para começar o juízo dos vivos. Para julgar dentro da igreja adventista o joio e o trigo. Separar. Fazer a sacudidura e a chuva doida cair no trigo. Amém? Estamos nesse tempo terrível aqui. Tempo de tardança. Onde Abacuque também fala isso. Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que não haja vaga nos currais, mas ainda é um tempo terrível. Por que terrível? Porque as virgens cochilam. As virgens cochilam. Só que as prudentes cochilam, mas ela tem o azeite. Ela prepara. Ela cochila, mas ela faz a preparação. Aí quando chega o clamor da meia-noite, pega a igreja preparada. Então, o decreto dominical, justamente, é onde vai ser o clamor da meia-noite. Vamos votar aqui, por favor. É que tem uma pessoa aqui falando. Vota aí, irmão, por favor. Clica lá de novo nela. Voltar o decreto, por favor. Pronto. Apertar no play para ver se... Dá para apertar no play para ver se sai um áudio. Pronto. Aperta no play lá. Vamos ver se essa missionária fala. O decreto dominical, quando ele passar a ser universal, já tem em alguns lugares, vai dar o clamor da meia-noite. A primeira mensagem angélica será dada, a segunda aplicação da parábola será dada dentro dessa igreja. Não é fora, é dentro da igreja. Será dado o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite é a primeira mensagem angélica. Sendo pregado dentro. Qual é a primeira mensagem angélica? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Que juízo dos vivos. Há muito tempo essa obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela os casos dos vivos. Quem é que sabe os casos dos vivos? Ninguém. Só sabemos que é à meia-noite. Que é quando vem a apostasia. Quando a primeira mensagem, na segunda aplicação da parábola, for dada dentro dessa igreja, na profecia, desperta as virgens. O joio é separado. As virgens prudentes, ela tem a palavra, que é a lâmpada, e ela tem o azeite. É o Espírito Santo transformando a velha natureza. Quebrantando. Quando é dado o clamor da meia-noite, desperta as virgens, as loucas, as nécias,
chega para a companheira e pede: ei, dá-me do vosso azeite, porque as minhas lâmpadas se apagou, me deu o azeite, me deu o azeite. Fica pedindo, querendo se consagrar, querendo que Jesus quebrante a velha natureza. Aí os diz: não, e Deus que vende, comprai para vós. E Deus que vende. Ninguém pode dar o carro. Diz que eles vão buscar, quem dá é Satanás. Dá um espírito de avivamento, um espírito de, não é avivamento não, de excitamento. Dá um espírito de excitamento. Achando que é o Espírito Santo. Então aí o juiz investigativo dos vivos, quando for começar, o clamor da meia-noite foi dado em 12 de agosto, por Samuel Snow, quando foi 22 de outubro de 1844, foi o juízo, a separação. 12 de agosto, Samuel Snow deu o clamor da meia-noite, avisando que 22 de outubro Cristo viria. Na verdade, Cristo não estava indo, Cristo estava indo para o Santíssimo. Quando deu 22 de outubro de 1844, Cristo foi lá. Só que ninguém esperava Jesus indo para o Santíssimo. Eles esperavam Jesus indo em glória. De agosto para outubro. Jesus chega lá junto com o Pai, abre o livro da igreja, separa o joio do trigo. Mas não cai chuva serôdia. Por quê? A ignorância não deixou. Eles não entendiam o assunto. Não entendiam o assunto. Por isso que a parábola vai ter outro cumprimento com a igreja adventista, certo? Aleluia! E vocês se preparem. Porque assim que o decreto dominical passar a ser universal, Jesus vai começar o julgamento. 1 Pedro 4,17. Dessa igreja. É dessa igreja. É a única que prega juízo investigativo. Nenhum ministério prega. É aqui que Deus vai cobrar. Muito foi dado, né? Muito será cobrado. Deus vai cobrar. Juízo investigativo dos vivos. É onde ele vai separar o joio do trigo. Para a chuva serôdia cair. A chuva serôdia só cai quando tiver só uma classe, só com o trigo. Só quem tira o joio é Cristo no juízo investigativo, que é a expiação baseada em Zacarias 3. É onde é justamente a sacudidura. É onde separa o joio do trigo, cai a chuva serôdia. A profetisa escreveu do grande conflito. Eu vi homens e mulheres com o rosto iluminado, indo de um lugar para outro, levando a mensagem do Deus. Com o rosto iluminado, cheio do poder do Espírito Santo. O trigo é que leva. São a minoria. Que vai chamar os demais que estão lá fora, porque a maioria vai sair. Vai esvaziar a igreja. Aí é onde os de fora vão ter que vir. Completar. Católicos, protestantes, pessoas do mundo, vão vir para uma mensagem tão linda pregada por um remanescente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou terminar contando essa história que diz assim: quem não decide o destino, aceita qualquer caminho. Sem decisão, ele diz mais. E ainda fica dizendo: estamos perdidos. Estamos perdidos. Na verdade, você não está perdido. Você está indefinido. Porque quando você define aonde você quer chegar, sua mente muda. Muda o comportamento. Crise não trava ninguém. O que trava é falta de decisão. O GPS só liga a rota quando você define o destino. Para onde você quer ir. Assim é a vida espiritual. Deus fica esperando. Aqui diz que quando o destino fica claro, a rota aparece. Jesus fica batendo nessa igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Por quê? Porque a igreja, irmão, ela é morna. E Cristo precisa que ela tome uma decisão, ou quente ou fria. Oxalá que fora quente, oxalá que for fria.
Toma uma decisão. Ele bate, pedindo a decisão. Porque quando a cada dia eu aceitando Cristo como meu Salvador, a rota vai aparecer, que é o Espírito Santo me conduzindo. O Espírito Santo vai me conduzindo, me levando. Então diz aqui, ó, decida onde você quer chegar. Porque quando o destino fica claro, a rota aparece. Deixa de andar em círculos. Às vezes a pessoa, mas você não me conhece. Você não sabe o que eu estou passando, a crise que eu estou passando. Mas a crise, ela não trava ninguém. Tem a história aqui, ó, tem uma história que o único pássaro que tem a ousadia de atacar a águia é o corvo negro. O corvo negro pega na traição. Ele fica nas costas da águia, picando o pescoço da águia. A águia não pode fazer nada. Tá ali, ó. Mas a águia tem uma estratégia. Ela sabe o destino. Ela abre as asas. E vai para uma atmosfera. Ela chega a um local, ela sabe, na natureza, que chega num certo local, o corvo não consegue respirar. Cai da sorte. Assim, quando a crise vir para a nossa igreja, nós já temos o destino que é Cristo. Quando o Satanás ficou acusando ali o sumo sacerdote Josué, ele viu que era verdade, mas ele tinha Cristo. Ele tinha um destino. Cristo. Mas que você esteja passando situação difícil, se é financeira, se é conjugal, se é espiritual, irmão, ela não pode travar. Crise não trava ninguém, o que trava é a falta de destino. É só você decidir já, eu quero Cristo. Ele abre o caminho. Que Deus abençoe essa igreja. Essa igreja toma uma decisão a cada dia ao lado de Cristo. Porque na hora que Deus precisar de você vai colaborar. Diz que a Virgem Prudente, ela colabora com a obra, iluminando o caminho. Patriarcas e profetas. Não. Parábola de Jesus fala, 406. Lá diz que as Virgens Prudentes, ela ilumina o caminho. Ela colabora com a obra. Quando Jesus vai, porque quando Jesus for para o Santíssimo de novo, a terra vai ficar escura. Aí, somente aqueles que receberem a chuva serão que vai clarear. Que Deus abençoe. Eu gostaria de esperar a música primeiro, né, irmã? Vamos ouvir um louvor. Depois desse louvor, nós vamos orar. Se você sentir o desejo de tomar uma decisão firme ao lado de Jesus, mais forte, no final do louvor, você se levanta, nós vamos orar para que Deus nos sustente, nos dê força, para nós jamais abandonar o barco. Amém. Amém. Se você puder se ajoelhar, dar essa honra para Deus, nós vamos adorá-lo nesse momento. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Estamos em uma das tuas igrejas, estamos no Planalto 1, Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde estamos adorando o Senhor no dia de sábado, no dia santo, da qual escolheste e preparaste para ser santificado. Vem perdoar os nossos pecados, nossas falhas. Vem, ó Deus, batizar com teu Espírito Santo. Vem ficar forte, ó Deus, em nosso coração. Vem fazer, ó Deus, essa obra que somente vós pode fazer. Limpar os nossos pecados, purificar, tirar os defeitos de caráter, Senhor. Abençoa esta igreja. Abençoa de maneira especial a irmã Lauriceia, Senhor. Precisa dos teus santos cuidados, da tua paz, da cura divina. Abençoa, Deus, tu estás neste momento no santuário, no lugar santo, ao lado do Pai, intercedendo pelos vivos, mostrando ao Pai, aleluia, as mãos perfuradas, sinal da nossa vitória. Esmagasse Satanás na cruz do Calvário para dar vitória ao homem que aceita Jesus como seu Salvador.
Aqui estamos diante das três potências, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, louvado seja teu nome, suplicando o perdão dos nossos pecados e querendo que anjos poderosos sejam sempre enviados para cá. Passa nesse corredor, anda nessa casa de oração, Senhor, que é a tua casa. Acenda este altar, abençoa aqui a liderança, faça com que este povo se prepare e capacite outros para o juízo investigativo dos vivos. E muitos sejam com o nome brilhando naquele dia, aleluia. O Pai e o Filho alegre, porque vai ser o batismo do teu Espírito Santo a milhares de adventistas do sétimo dia. Eu peço essas bênçãos desde já, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.